programa inteiro. Você precisou fazer o programa inteiro? E perder, né? Vinheta. Ok. Vinheta no ar. Ok. Três, dois, um. Boa noite, está no ar o Momento Inclusão, meu nome é Márcia Bueno e estou aqui nos estúdios, nas novas instalações da TV Barueri. Qualquer dia você precisa vir aqui conhecer como ficou lindo nossos estúdios, o estúdio do podcast, conhecer a TV e todos os programas. Vou fazer minha descrição de imagem e já a gente já vai saber quem é que está aqui do meu lado e o que nós vamos aprender hoje. É muito importante. Então, eu vou fazer minha descrição de imagem. Eu estou com uma sandália preta, uma calça preta. Hoje está fácil, uma blusa preta com os botões brancos. Sou loira, uso óculos vermelho e eu tenho uns anéis na mão direita e na mão esquerda. Tá? Então, sejam todo mundo muito bem-vindo ao Momento Inclusão. Estamos no ar sempre às quintas-feiras, às 18 horas, porém pode ser que tenha novidade aí em março que a gente volte ao vivo, mas aí a gente vai avisar vocês com bastante antecedência para que vocês possam participar cada vez mais. Quero aproveitar agora e já pedir para que vocês deem um clique aí no like. Quem está no chatzinho, só fechar o chat vai aparecer o like. Inscreva-se na TV Barueri, porque aí você recebe notificação de toda a programação e do nosso programa também. Toda vez que entrar no ar, você vai poder participar. E nos ajuda, né? Porque quando você dá um like, comenta, o YouTube entende que é um conteúdo importante e transmite esse conteúdo para outras pessoas. E eu falo que o nosso conteúdo é muito importante, porque hoje nós vamos receber a Luzinete Vilela, ela é neuropsicopedagoga. E o que nós vamos falar hoje, o nosso tema, é um tema muito relevante, porque nós vamos entender qual é a diferença entre avaliações e ela vai falar um pouquinho para a gente para que serve a avaliação neuropsicológica. Muitas famílias, né, começam a ir em alguns médicos, pediatras, neuros, e sempre eles perguntam, vamos fazer uma avaliação neurológica. Dentro da avaliação neurológica tem as avaliações neuropsicológicas e a Luzinete está aqui, a especialista, ela vai falar para a gente qual a diferença, qual a razão deles solicitarem, né, esse laudo, essa avaliação mais minuciosa e como isso é importante para contribuir no fechamento final de qualquer laudo que o médico, né, tanto o neurologista como o psiquiatra, possa vir a chegar. Então, são instrumentos importantes. Então, hoje você vai aprender comigo como é que a gente faz isso e por que é solicitado. Quero pedir para que você compartilhe agora nos seus grupos, grupo de mães, de pais, grupo de família, de amigos, porque eu sei que muita gente pode ser que está passando por isso agora, né? Fala, meu Deus, onde eu acho? Onde eu procuro? Porque não é todo psicólogo, não é toda psicopedagoga que faz, né, essas análises. Então, nós vamos conhecer hoje quem faz e por que fazem. Eu vou ler um pouquinho do currículo da Luzinete Vilelas da Silva. Ela é neuropsicopedagoga, ela é pedagoga formada, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica. Ela já foi proprietária de uma escola, né, coordenou também essa escola. Ela faz atendimento clínico como neuropsicopedagoga. Ela tem vários cursos aqui também, né? Leitura de teses psicométricas, né? Neurociência e aprendizagem, curso introdutório de estimulação cognitiva de atenção e funções executivas, bacharel em educação religiosa, pedagoga, psicopedagoga na educação. Ela também tem formação na ciência ABA. Né? Então, eu queria dizer para você, seja muito bem-vinda, Luzinete Vilela. Eu tô com Luzinete, né? Luzinete Vilela. Seja muito bem-vinda ao Momento Inclusão, uma honra para a gente aqui da TV Barueri te receber. Né? Eu quero que o público te receba também, que você faça a sua descrição, para a gente começar esse Momento Inclusão, que eu tenho certeza que vai ser muito rico em informação. Certo. Boa noite a todos. Eu estou vestindo uma blusa de cetim,
ela é azul e com listras brancas, a calça comprida é bege, o sapato é bege também, com uns detalhes em dourado. Eu uso a aliança na mão esquerda e a pulseira na mão esquerda também. E estou com colar de pérola e brincos também de pérola. Isso mesmo, nós somos muito bonitas, viu, gente? Vocês que não podem nos ver, mas pode ter certeza aqui que nós estamos muito bem vestidas para receber vocês aqui na nossa casa, né? Na TV Barueri, né? Certo. Encontramos agora aqui um pouquinho com o presidente da TV Barueri, né? O Randall, que estava aí no podcast aqui ao vivo. E curtam também, vai lá, procura lá no podcast, assista, porque são informações importantes, né? Que a gente pode levar para toda a população, né? Verdade. Então vamos lá. Primeiro eu já vou começar como curiosa, como aquelas mães curiosas, assim. Queria saber, Luzinete, qual é a diferença do neuropsicólogo para o neuropedagogo? Certo. O neuropsicólogo, ele tem a formação como bacharel e ele tem a formação e é considerado como medicina, como médico. Okay. E a neuropsicopedagoga, no caso eu sou especialista da educação. Então, no caso, o meu relatório não tem valor de laudo. Entendi. Porque eu não sou médica, eu sempre friso isso, e quando eu coloco meus pacientes aprendentes, é o que a gente aprende a falar, pacientes aprendentes ou clientes, que é a maneira correta de falar. Tá. Então, vocês já estão vendo que tem uma diferença, porque há muita confusão nisso, Sim, né? Tem muita confusão. Nesse relatório. Inclusive, não só das famílias, como dos próprios médicos, Sim. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como é que você chegou, né, na sua carreira, né? E essa questão da neurologia, da neuropsicopedagogo, como é que te interessou esse ênfase, né, nesse nicho? Então, eu me formei como magistério, o antigo magistério. Sim, que era excelente, né? Isso, muito Formavam excelente. Professores, né? E no magistério eu recebia alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Sempre cito a minha mãe, porque tenho muito orgulho da minha mãe, e por conta das coisas que ela falava. Ela tinha uns ditados populares bem interessantes que no fundo tinha fundo de ciência, né? E aí ela dizia assim que eu tinha açúcar para criança, que as crianças gostavam de mim de graça. E por conta disso, as professoras, as coordenadoras colocavam na minha sala sempre crianças neurodivergentes. Entendi. E eu entendia que as crianças eram minhas e que eu tinha que cuidar dessas crianças o ano todo. E eu ia buscar especialização. E aí eu sempre ia buscando, né? E eu lembro de uma psiquiatra, quando eu dei aula na prefeitura de Carapicuíba, que ela me ensinou várias coisas, como fazer a contenção da criança quando ela estava em crise, porque eu tinha um aluno que ele tinha paralisia cerebral e também o TOD. Então, ele apresentava os comportamentos disruptivos na sala de aula e eu tinha que aprender a lidar. Sim. E a diretora veio e falou para mim se eu aceitava. E eu falei, eu sou funcionária. O que você colocar na minha sala, eu vou trabalhar com ele. Agora, o que eu quero é o respaldo. E ele sempre me dava esse respaldo, de estar me ajudando, me ensinando. E aí eu ia buscando cada vez mais. Até que eu aprendi a lidar com isso. Depois eu fiz a pedagogia, porque aí ia ficar extinto o curso magistério, né? Então, quem tinha magistério foi extinto, né? E não ia valer mais, então eu tive que fazer a pedagogia. Eu fiz a pedagogia e continuei dando aulas. Aí depois eu acabei fazendo a psicopedagogia, mas eu vi que precisava de algo mais. E aí eu comecei a me encantar por aprender sobre o cérebro. E aí foi quando eu fui fazer na Sensupeg, uma faculdade muito boa, que tem polo aqui em Barueri, no Hotel Lumina, foi onde eu fiz. Gente, olha aí, ó, bom, né? Fala de novo o nome da faculdade, onde fica, porque é próximo aqui, né? É Sensupeg, tá. Ela tem polo no Hotel Lumina, e assim, um curso maravilhoso, com excelentes profissionais,
E assim, eu aprendi bastante. E a aula mesmo presencial? Na época era, não sei Tá. depois da pandemia, hoje em Ok. dia, como está isso, Ok. né? Mas era presencial, a gente ficava o sábado e o domingo o dia inteiro. Ah, sim, aqueles intensivo mesmo. Intensivo, né? E aprendia bastante. E a gente tinha um grupo que a gente se reunia para conversar, trocar ideias, materiais, e a gente continua com esse grupo até hoje. É bom para avaliar casos, né? Às vezes tem alguma Sim. coisa que ali tá te fugindo, outra pessoa tem um outro olhar, né? Em A gente relação conversa bastante. Tem a minha amiga, a Alessandra, que eu gosto muito de conversar com ela. Surgiu dúvida, uma tira a dúvida da outra e E hoje assim você vai. está em sala ainda? Ou não? Não, depois que eu vendi a escola, eu Ok. abri meu consultório. Ah, E tá. agora eu só estou atuando como neuropsicopedagoga e eu atendo na oficina, eu sou a coordenadora da oficina da Pipa, da oficina. Sim, da Antônia, beijo. Beijo, Ai, Antônia. Antônia puxa minha orelha, porque ela me manda todo o calendário e eu não consigo frequentar. Então, As aí oficinas. eu sou a coordenadora da Pipa, Tá. da Pipinha, Tá. dos pequenos. Pequenininhos. Isso, aí eu atendo a oficina de alfabetização. Ah, que bacana. Aí muitas vezes na oficina de alfabetização, antes de iniciar o processo de alfabetização, eu faço todo um trabalho de intervenção neuropsicopedagógica para poder prepará-los para a alfabetização. Tá, então deixa eu já vamos dar uma pausa aqui no seu sentido. Eu queria que você já colocasse seu telefone, né, para as pessoas que queiram uma, né, neuropsicopedagoga, e depois que você passasse também o telefone da Pipinha, se você souber de cabeça. De cabeça eu não sei mas agora, mas eu tenho no celular depois. Ou o Instagram da Pipa, né, que o pessoal pode procurar. Então fala do seu consultório, seu telefone. Isso, meu consultório fica em Carapicuíba, dentro da Associação Santa Terezinha. Ai, não acredito, jura? Juro. Gente, quem não conhece a instituição Santa Terezinha da irmã Lina, a irmã Lina que fundou, eu era pequenininha, eu ia lá, minha mãe ia lá, a gente ajudava lá também, cooperava, e é onde fica a Hípica também, né? A Hípica Santa Terezinha. No prédio Santa Giana, primeiro andar, sala 3, aí o meu telefone é 11 97473 8312. Sim, é bem próximo aqui também, então vocês anotem aí. Então, Luzinete fica no consultório, ali no prédio de Santa Terezinha, no Educandário. No Educandário. Antigo Educandário, um prédio bonito, né? Sim. Antigo ali. E também na Pipinha, com o projeto com as crianças menores na questão de alfabetização. Isso. E aí o Instagram da Pipa, se eu não me engano, é Pipa Voar, né? Isso, Pipa Voar. Hashtag não, é @Pipa Voar, né? Isso. Põe lá que vocês vão achar já uma pipa lá voar, e as crianças, Luzinete, Antônia lá. E toda a galera lá, beijo, que eles fazem um trabalho fantástico aqui em Sim, Alphaville, né? fazem mesmo. Fazem, tem a banda da inclusão também eu agora, assisti. né? Eles vieram já no Momento Inclusão. Sim. Então, assim, vale a pena você acompanhar, curtir, para receber também as informações, tem passeios, né? Sempre é importante. Agora, voltando aqui, Luzinete, como é que a mãe que está nos assistindo, que está vendo aquele filho, que às vezes a escola já deu alguma... Porque a escola, eu falo que a escola é sempre importante, porque às vezes a mãe não percebe, né? Mas a criança no maternalzinho, as próprias professoras já começam a perceber algum comportamento, ou não ser verbal, ou não socializar, né? Como é que a mãe pode perceber que é a hora de procurar uma psicóloga, uma psicopedagoga para fazer uma avaliação? Então, uma das coisas que eu falo para as mães observarem tem a carteira de vacina. Tá. Lá na carteira de vacina tem uma página que fala sobre os marcos do desenvolvimento. Aí ela precisa olhar se o filho dela está de acordo ali com a idade cronológica e o comportamento cognitivo dele de aprendizagem, tá tudo ok. Agora, se ela percebe que tem alguma alteração, é importante ela já procurar.
Tá, mas aí precisa que um médico encaminhe, ou seja, no médico particular, ela vai marcar e vai solicitar. Isso. Para você, na questão do SUS, tem que ser Tem um que pediatra, um neuro ou um psiquiatra solicitar? Normalmente a pessoa passa no pediatra, Tá, aí o pediatra faz os encaminhamentos tá. e aí ela aguarda para passar nos Tá. especialistas. Geralmente é solicitado quando o médico vê algum apontamento que ele acha necessário ir mais a fundo ali naquele Sim. comportamento. Normalmente é quando a criança não está de acordo, a idade cronológica dela não está de acordo com o comportamento. Tá, com os marcos do Isso, o desenvolvimento desenvolvimento. estão defasado. E eu sempre falo isso, né? A gente, quando fala na questão de comportamento, de ciência ABA, que eu vi que você também estudou a ciência ABA Sim. também, aplica também, né, dentro das suas intervenções. Eu tenho que aplicar, como eu não tenho psicologia, Tá. eu aplico sob supervisão. Sim, sim. E aí eu tenho a minha supervisora Vanessa, um beijo, Vanessa. Beijo para você, Vanessa. Vanessa precisa vir Vanessa aqui. Leite, Precisa tá? vir aqui, Vanessa Leite. Isso, Porque- aí eu aplico sob supervisão, então ela faz um programa todo, a gente ABA. discute o caso e aí Sim. eu aplico. E O ABA. faz todo lá os Isso, gráficos, as isso. pontuações. A gente sempre pontua isso aqui da ciência ABA, né? Porque se não tem uma supervisão, não é ABA, Não. né? A gente sempre pontua isso. Ai, Márcia, eu nunca vi um gráfico. Olha, então, cuidado, que pode ser que não esteja sendo aplicado Sim. o que a gente sabe o que é a ciência ABA, né? Em relação tem ao uma comportamento. ciência, né? Então precisa ser tudo pontuadinho direitinho, com dados normativos. Exato, exato. Tem tudo um porquê, né? Por isso que é difícil achar bons profissionais nessa área, né? Você falou uma coisa muito importante, Luzinete, que você começou a querer se aperfeiçoar, a fazer cursos, né? Eu acho que isso é importante em qualquer profissão, né? A gente vê os médicos estão sempre em congressos, Sim. porque a medicina, a ciência, né, muda o tempo todo. E eu acho que a questão dos professores também, eu acho que de uns anos para cá está pedindo isso também, né? Mais capacitação, porque as crianças dentro da neurodivergência, seja ela o transtorno ou uma deficiência, elas estão inseridas nas escolas, né? Estão inseridas na sociedade e as pessoas precisam se aperfeiçoar para lidar melhor com essa situação, né? Sim, porque as crianças elas precisam não só estar na escola, Sim. elas precisam ser incluídas. E muitas vezes em visitas que eu faço às escolas, eu percebo essa questão que a criança ela não está incluída. Ela só está na sala de aula. Ela está presente. Presente, mas não está incluída. Então é importante esse treinamento, esses estudos à parte, não só o professor buscar, mas o Estado, os donos das instituições particulares, as palavras enroscam, né? Porque aqui a gente dá uma enroscada. Dá aqui enroscada, mesmo. né? Investirem nisso, para a criança se sentir incluída ali, que faz parte, né? Daquele espaço. É muito bom eu cheguei aqui, confesso que a gente chega um pouco, nossa, como é que vai ser? Mas você já me incluiu. E aí eu me senti já tá em casa, em casa, você entende? Então, e assim, a criança que ela é neurodivergente, ela precisa se sentir assim incluída também, que ela faz parte daquele espaço, que foram feitas atividades pensando nela. Exato. E isso é importante. Olha, tá vendo? A Luzinete, ela está fazendo umas considerações aqui. Às vezes não, quase sempre a gente foge um pouco do script, porque durante a conversa vai aparecendo essas pontuações, né? Você disse que precisa estar preparado o ambiente, né? O ambiente, as pessoas, aquela sala que vai receber aquela criança, né? Eu lembro quando a primeira vez que o Enzo entrou na sala, meu filho vai fazer 21 anos, né? Então, quando ele estava lá no presente, foi o primeiro lá da Doce Geração, e quando ele entrou na municipal, eu pedi permissão para entrar na sala para apresentar o Enzo e saber o que as crianças tinham, né? Que queriam saber sobre o autismo, né? Então, assim, as crianças, ele morde, ele isso, ele aquilo. Então, você percebe
como é importante a escola preparar a chegada dessas crianças. Hoje, todos os anos, né? Quando o ESO Sim. começou, muitos não existia inclusão, né? Alguns estavam já em escolas segregados, né? Em escolas. Depois veio aí a inclusão, que aí extinguiu essa questão, né, das escolas e ter as escolas regulares com as crianças dentro das escolas. Então, a gente percebe que não é só a criança estar na escola, é a escola estar preparada desde do porteiro, Sim. né, de todos os funcionários, da equipe da cozinha, os colaboradores da limpeza, porque essa criança também vai utilizar todos os ambientes, né? E é importante também frisar que nenhum é igual ao outro, seja o independente da necessidade específica que cada um tenha, né? A gente percebe muito, não sei se isso você percebe também, as professoras de inclusão mais preparadas, até porque a função pede isso, Sim. mas algumas professoras regentes da sala, né, ali, mais resistentes. Sim, acontece muito. As professoras, elas estão resistentes, né, algumas, e isso prejudica, porque assim, a sensibilidade da criança neurodivergente é diferente da nossa sensibilidade. Ele percebe, num instante, quando ele entra na sala, ele percebe se ele foi acolhido ou se ele não foi acolhido. E isso já faz toda a diferença, porque nesse momento ele pode chegar até um comportamento disruptivo por Sim. conta disso. E está preparada a escola, né? Essa questão das salas sensoriais, as salas adaptadas, Sim. né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso também. Também. Porque tudo que a gente fala, Luzinete, aqui, tem crianças que se adaptam bem. Quando a gente fala em transtorno do espectro do autismo, a gente tem os níveis de apoio. Alguns se adaptam, outros não se adaptam tão bem, precisam de horários adaptados. Sim. Né? Porque não é porque a minha criança tem direito a estar na escola 6, 7 horas por dia que eu vou deixá-lo 6, 7 horas por dia. Mas se essa hora não for uma hora aproveitável, uma hora que ele possa usufruir e aprender, né? Porque às vezes a criança não aguenta mesmo, né? O ambiente, a parte sensorial, e isso em todas, né? Em todas essas questões. Eu acho que a escola tem que pensar também nesta questão junto com os pais, né? Sim. Que tipo de qualidade de estar na escola a escola está oferecendo e que tipo de qualidade que essa mãe procura para o seu filho, porque às vezes estar lá 7 horas não significa que ele está aprendendo, às vezes pode ser muito dolorido para ele estar Sim. o tempo todo, né? E ele precisa estar com tempo de qualidade, Exato. né? Mesmo que seja 1 hora. Mas se essa 1 hora foi produtiva, gerou aprendizagens, gerou engajamento, é importante. Agora, se ele fica 2 horas e essas 2 horas foi aversivo para ele, no próximo dia ele não vai querer voltar a essa escola. Exato. É porque ele não vai ter estímulo para voltar, Sim. né? E aí vai ser mais difícil. Mais aquela difícil. criança que não quer entrar, é a que faz a birra no portão, né? Então, assim, a gente tem que analisar o comportamento, né? A gente precisa olhar mais a dor do outro, Exato. né? Quando eu fui diretora de escola, o momento ali de deixar a criança na escola para os pais era difícil. E aí eu estabeleci alguns mecanismos que eu criei, né? Eu pegava a amostrinha da Eudora e eu passava no punho da mãe e no punho da criança. E aí eu falava para ele cheirar o da mãe e a mãe cheirar o dele. E aí eu falava assim, ó, a mamãe é igual a ioiô, ela vai e volta. Toda vez que você sentir saudade dela, é só você cheirar. E a mamãe em casa também vai estar cheirando, sentindo, porque ela também vai sentir a sua falta. E isso ajudava e diminuía o tempo de processo de adaptação. A adaptação na minha escola era rápida por conta disso, porque assim, eu levava a criança para a secretaria, se eu visse a necessidade, a mãe entrava junto, então fazia todo um trabalho para ela poder se adaptar na escola e sentir que era um ambiente acolhedor, né? E que ele fazia parte.
Eu gosto muito dessa palavra, né? Fazia. Fazia parte. Então, quando ele sentia que ele fazia parte daquela sala, daquele espaço, e aí eu me lembro quando um professor que eu tive, professor não, ele foi meu professor também na faculdade teológica, mas ele foi meu chefe também, eu fui secretária dele, Paulo Arthur Buchwitz. Ele é pastor, eu respeito muito ele como profissional. Hoje em dia acho que ele é diretor ou é reitor da faculdade, eu não lembro agora o estado. Aí ele contou uma história de que uma mãe foi até a ele reclamar por conta da criança que subiu direto para a sala e assim, e que ela ficou triste. Então, assim, veja que legal. A escola era tão acolhedora que a criança disse para a mãe: mãe, eu já sei o caminho. Tipo, eu vou sozinha, Eu vou sozinha. Então, isso daí é muito legal, né? É uma evolução. E a gente percebe, né, que eu sempre falo assim, olha, quando a criança está com alguma aversão, seja escola, seja ir na casa de alguém, seja entrar numa intervenção, num Sim. consultório, tal, alguma coisa não está encaixando, né? Tem que investigar. Tem que investigar. Tem que investigar porque alguma coisa está acontecendo. Exato. E a criança, ela dá sinais. E esses sinais são discretos e a gente precisa verificar esses sinais, porque emocionalmente ela não está equilibrada. E o desequilíbrio emocional também gera problemas de aprendizagem. Eu já recebi muitas crianças no consultório que elas não tinham problemas de aprendizagem, eram só questões emocionais que aí estabilizou, ela voltou a aprender. E aí, no caso, não era passar comigo, era com uma psicóloga. Porque eu também tenho que ter essa visão e essa percepção de perceber quando a criança ela precisa de um outro profissional. E aí, na primeira entrevista, eu já consigo perceber isso. Às vezes, só de você dar uma folha, pedir para a criança desenhar ali naquela folha, aí o que vai acontecer? Ela desenha e você analisa aquele desenho, claro, com contexto do que... Porque não é para você simplesmente pedir para a criança desenhar alguma coisa e você analisar. Você tem que ter todo um contexto para você analisar. Ali, né? Ela se expressa ali naquele momento e você precisa saber interpretar com os dados que a mãe trouxe, com toda a situação, e aí você interpreta e você consegue identificar se a questão é emocional, e aí eu já encaminho. Para ela poder fazer um acompanhamento com um profissional que é da área que vai resolver e vai atender ela de maneira que vai resolver o problema dela, que é emocional. E às vezes você encaminha para neuropsicóloga, porque você é neuropsicopedagoga. E nós temos a neuropsicóloga. Eu tive um caso no consultório que eu fiz o relatório, atendi, fiz as avaliações, fiz o relatório, e no relatório eu percebi que ele poderia ser um possível DI. Só que eu não posso fazer teste de QI, porque o teste de QI é restrito ao psicólogo. Então, o que eu fiz? Eu encaminhei a mãe para ela poder fazer uma avaliação neuropsicológica com uma neuropsicóloga para poder verificar. E assim, foi feito e foi fechado que ele era DI. Tinha deficiência intelectual. Isso. E isso que eu ia te perguntar, Luzinete, e tem idade para esses protocolos serem aplicados, essas avaliações? No caso seu da neuropsicopedagoga. Isso. Então, assim, não tem idade, mas é comum a gente começar a fazer com 2 anos de idade. Com 2, tá? Porque assim, quando você já percebe que ele não está ali na faixa, está um pouquinho abaixo da tabela ali de normativa, onde dos marcos do desenvolvimento, então aí você percebe e aí você já consegue fazer essa avaliação. Aí tem os testes específicos que você vai estar fazendo com essa criança para você estar verificando. Agora, hoje em dia, com a tecnologia, tem estudos que dizem que até com meses já dá para identificar se a criança é autista, tudo, mas assim, efetivamente mesmo, a gente começa mesmo, os pais procuram mais a avaliação
a partir dos 2 anos de Dos idade. 2 anos, né? Mas dá para ser feito antes, Porque tá? vai ficando mais evidente, né? Às Isso. vezes o pai também já tem outro irmão, já compara, né, o Sim. crescimento, tudo. Então, os profissionais, para realizar essa análise, ou é o psicopedagogo, ou é a neuropsicóloga ou o neuropsicopedagogo, Isso. tá? Então, assim, não adianta ir numa psicóloga. Tem Como é psicólogas que é que isso? ela tem a formação também. A minha amiga Alessandra, ela é psicóloga e neuropsicopedagoga. Então, ela faz. Ela faz, e no caso dela, o relatório dela, ela faz um relatório que é com valor de laudo, Tá. por conta dela ser Ser psicóloga. psicóloga, Isso, ok. tá? Mas a maioria dos psicólogos, eles preferem encaminhar para o neuropsicólogo. Sim, que é mais porque específico, assim, né? demanda muito tempo você fazer uma avaliação. Essa avaliação, dependendo da criança, vai de 6 a 12 sessões. Olha isso aí, era a próxima pergunta, Né? hein? Olha, do Já script adiantei, aqui, né? Quais eram os protocolos, né? E quanto tempo de duração de uma avaliação? Sim. Porque às vezes a mãe fala: Nossa, eu estou fazendo uma avaliação, mas está demorando tanto para sair o resultado. Sim. Né? Explica um pouquinho como é que é feita essa rotina com essa criança. Sim. Então, a criança chega. A primeira sessão é só com os familiares. Que é a anamnese. É a anamnese, a gente vai coletar dados relevantes, aí a gente vai entregar para eles alguns testes que são questionários para mandar para a escola, também um relatório, para pedir para a escola mandar um relatório para a gente vai pedir para trazer caderno, livros, para a gente poder verificar como é essa aprendizagem. Tá. Aí depois, na segunda sessão, a gente vai fazer uma avaliação com a criança, onde a gente vai dispor uma caixa transparente, né, com diversos materiais, e a criança vai escolher ali, vai ficar à vontade, escolher o que ela quiser, e a gente vai fazendo essa interação para criar vínculo com a criança, e além de criar o vínculo, a gente vai estar observando o que ela escolhe, por que ela escolheu, quanto só tempo, aquele só de preferência, né? Quanto tempo ela fica com aquele brinquedo. Aí nisso a gente já vai vendo se tem ansiedade, se não tem, como é que está a memória de trabalho, a memória imediata, como que tá as funções executivas, se a criança, a volição dela, se ela brinca da forma consegue correta, manter, né? Com o brinquedo, com né? brinquedo, se ela brinca da maneira correta, se ela se irrita, a volição que a gente fala, é a questão da impulsividade, a questão da volição, se ela não se irrita com facilidade, ou já quer jogar o brinquedo, então tudo isso você vai observar. Você pega aquele brinquedo, já não interessa mais, Isso. pega outro, já não interessa mais. Então, tudo isso é pontuado. Pontuado. E aí, nessa sessão, se der tempo, Ok. a gente já aplica um teste. Só que para criança, a gente não usa esse termo teste. Sim, sim. Porque se a gente usa o termo teste, o que acontece? A criança ela já entra em desequilíbrio. E aí, dependendo do teste que você vai aplicar, pode dar um falso positivo. Tá. Então, às vezes, a gente vamos brincar, vamos jogar, né? E aí ele fica mais descontraído e a gente aplica. E assim, a bateria de teste vai depender da queixa que a mãe chega. Então, tem criança que você aplica 5 testes, tem criança que é 10, tem criança que é 15, e vai depender da demanda. E depois você vai ter que corrigir todos esses testes. No meu caso, eu também faço algumas intervenções, que faz parte da avaliação qualitativa, porque às vezes, se um teste der falso positivo, eu consigo ver com a avaliação qualitativa. Entendi. Tá? Então, eu preciso ter um olhar clínico. Então, assim, é você avaliar desde da questão da anamnese até o comportamento que ele teve em todas as sessões. E aí depois você fecha esse olhar clínico e você vai para o relatório. E aí você vai descrever ali tudo o que aconteceu nesse relatório, e no meu caso eu coloco lá uma hipótese. Tá. E no final eu vejo se eu fecho essa hipótese ou não. Mas eu nunca coloco no final, porque eu não sou médica, eu não estou laudando. Sim. O meu é sempre hipótese. Tá. E a HD hipótese diagnóstica que a Luanizete está falando
é um instrumento super importante para aquele médico, porque geralmente a gente vai lá na Luzinete, vai na neuropsicóloga, né, que a neuropsicóloga vai fazer uma coisa mais pontual, mas, Isso, né? E aí você vai aonde? No neurologista ou no infantil, dependendo da isso. idade, ou no neurologista, ou às vezes até no No psiquiatra. psiquiatra. E tudo isso que elas estão falando, que a gente sempre pontua aqui, importante pegar um relatório da escola, da atividade que ele faz em outro lugar, né? Se ele faz a natação, como ele se comporta lá na natação, se ele faz esporte, como ele se comporta no esporte, na escola, como ele se comporta na família, entre os amigos, ou se não tem amigos, tudo isso está na anamnese. Quando você chega no neurologista pela primeira vez, que ele não sabe quem é, né, você, quem é seu filho, mas que você vai te ouvir também, vai ouvir os pais, né? Geralmente é bastante tempo que a primeira consulta com eles. E ele pega todos esses relatórios construídos por esses profissionais, já vai se construir na base, né? Para que ele possa, depois de algumas consultas, laudar ou até mesmo passar já um remédio, né? Sim, eu fico muito feliz porque os neurologistas, quando pegam o meu relatório, eles laudam a criança a partir do meu relatório. Porque está bem especificado. Isso, e depois eles elogiam. As mães voltam falando que o neuro elogiou o relatório, Isso porque é está importantíssimo. completo, está bem completo. Então, assim, eu falo sempre, né? Eu sou grata ao professor Cristiano, o professor de estágio sobre ensinando a fazer relatório, porque ele era brilhante. Então, assim, cada detalhe que ele ensinou do relatório, a gente teve que fazer o estágio, depois teve que apresentar para ele na aula. Então, assim, eu louvo a Deus pelos professores que eu tive, porque assim é maravilhoso você fazer o seu relatório e um profissional da saúde te elogiar e falar que a partir do meu relatório ele consegue laudar a criança. Porque Então, tem uns relatórios que é triste. sim, Tem uns relatórios que a gente pega que dá vontade de sentar e chorar. Não é assim? sim. Você que conhece mais do que eu, tem relatórios de 3 linhas que você não diz absolutamente nada, né? O relatório normalmente ele vai de 3 a 20 páginas. Exato. Depende do caso. Já tive relatório de ter 26 páginas por conta do caso. Eram muito testes e você tem que descrever teste a teste, o resultado, para que eu coloco sempre o objetivo do teste, depois eu coloco o resultado de cada teste, depois eu faço a parte métrica lá, Sim. Alguns eu coloco gráfico para ficar mais inteligível, né? Então, assim, para ficar bem claro mesmo, para qualquer pessoa que pegar, os entender pontos mais importantes. Isso, pontos mais importantes. E eu coloco também, eu uso o código CID, o DSM-5, Tá né? certo. Coloco do porquê que eu estou fazendo aquela hipótese, baseado em quê. Inclusive, o DSM-5 já está aí, né, gente? Né? Né? E ainda deram mais um tempo, né, para os profissionais se adaptarem aí ao Sim. DSM-5, né, que já deveríamos estar usando aí já há uns 2 anos atrás, Sim. já, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Além dessa avaliação, às vezes pede-se também exames clínicos? O exame clínico, eles pedem. Tá. Só que, por exemplo, o TDAH, por mais que apareçam nos exames clínicos algumas alterações ali na parte do frontal do do lobo cérebro, central, tá. não se pode laudar um TDAH apenas com esse exame clínico Sim. e esse exame de imagem, né? Sim. Mas hoje em dia existe os exames de imagem, existe a tomografia, a ressonância, né? E o repouso do sono lá que eles fazem para poder estar verificando, mas é utilizado mais quando a criança tem lesão. Tá. Então, quando ela tem alguma lesão, não só a criança, mas também o adulto que precisa, o idoso que precisa, aí eles utilizam aí do exame de imagem. Mas, normalmente, para o TDAH, o exemplo que eu estou usando, ele é feito clinicamente mesmo a partir dos testes. A partir dos testes. Isso. E as altas habilidades também se utiliza essas avaliações? Sim, também utiliza essas avaliações. Tanto para a psicológica como
psicopedagoga. Sim. O que diferencia Ah. a psicológica do neuropsicopedagogo, as duas são avaliações neuropsicológicas. Tá, O que diferencia é o foco. tá. O meu foco é na parte cognitiva e a parte da Da aprendizagem. aprendizagem. E a parte emocional também, que prejudica a aprendizagem. Ok. Tá? No caso da neuropsicológica, ela é focada na parte neurológica, na parte cognitiva da criança e também na parte emocional. E aí, então, entra os testes que não são restritos. Então, eles podem aplicar todos os testes. Eu só posso aplicar os não restritos. Tá. E eles podem aplicar outro. Tem o VISCA. É isso né, que eu ia te perguntar. Eu já estamos aqui, ó. Nós estamos aqui dentro do escrito. que são para as crianças, né? Isso, que avalia o QI. Que é isso. Avalia o QI da criança e também a parte cognitiva, Tá. né, da criança. E aí, esse teste somente o psicólogo que aplica teste ou o neuropsicólogo que pode estar aplicando Tá. isso daí. Então, assim, toda vez que eu faço avaliação, porque a minha avaliação, mesmo que a pessoa chegue laudada, eu faço avaliação, porque Sim. eu preciso saber o nível, Sim, porque eu preciso criar uma linha de base sim, para as sim. intervenções. Então, eu preciso saber até que ponto as funções executivas dele estão prejudicadas. A parte da atenção dele, a parte da vontade para fazer as coisas, a parte do planejamento. Então, assim, a parte da flexibilidade cognitiva. A criança autista tem muita dificuldade de flexibilidade Sim, cognitiva. Então, a gente precisa saber até que ponto, porque aí a gente vai fazer a parte do planejamento, o nosso planejamento de como vai ser essas sessões de intervenções. O mínimo de atendimento para essas intervenções são 6 meses. E aí depois a gente faz uma reavaliação e verifica se vai dar continuidade ou se a gente dá alta, né? E tem pacientes aprendentes que ele fica 1 ano, 2 anos, e tem aqueles que tem que ter acompanhamento sempre, né? A Luzinete falou uma coisa muito importante aqui, gente, que geralmente a gente recebe um laudo, hoje não mais, que eu acho que hoje já tem mais essa divulgação dos protocolos, do VISC, do VASC, né? Que é para maiores, né? Isso. Que são para maiores. Mais resumido. Então, porque eu falo que o transtorno do espectro do autismo, em especial, ele nunca vem sozinho, né? Não, ele vem com as comorbidades. Nossa, então, é isso mesmo. Então, assim, quem entende sabe que eu tô falando, e às vezes fala assim, não, mas vem tudo junto? Não, vem no mesmo ano, vem daqui 5 anos, não, a gente nunca sabe quando vem, né? Porque quando é laudado laudava no CID-10, é F84, né? Só que hoje, você já vê lá, tem o autismo, no CID-11 a gente já consegue enxergar ali, né, se tem a IADI, se não tem, se é verbal, se não é, se tem. Então você já começa a dar uma classificada. Sim. Né? Por mais que tem pessoas que falam, não ficou bom ainda isso, né? Porque não segue a risca, mas tem as outras comorbidades, né? Que você citou o TOD, né? Tem a epilepsia, Sim. tem o toque, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, Sim. que é muito comum, né? Uma porcentagem muito alta dentro do transtorno do espectro do autismo, Sim. né? E a gente também tem os outros, né? A gente tem o síndrome de Down também, que eu acho que você atende também, Sim, né? atendo síndrome de Down. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral também atendo lá, também Então, na PIPA. Na PIPA também, Isso. né? Então, assim, a gente percebe que tem as comorbidades que não estão num CID só, né? Não. Às vezes são 2, 3, 4, 5 CIDs, né? E essa da deficiência intelectual é uma pergunta que sempre as mães falam, meu filho é autista, mas aí você fala assim, ele tem DI, deficiência... Ai, não sei, não estava escrito no laudo. Sim. Não é isso? Fala um pouco disso, porque eu acho que é importante as mães saberem como buscar isso. Então, isso ela pode pedir para uma neuropsicóloga fazer um teste de QI. Ou encaminhar para fazer esse teste de QI. E ela pode, como ela já tem o laudo, e aí vai fazer os testes específicos para poder verificar o nível de QI dele
e verificar se está no nível limítrofe, né? Tá. Ou se está acima ou abaixo, no limite, ou se ele também é como é que Habilidades. altas habilidades, que tem autistas que têm altas habilidades. A gente fala no 70, né? Sim. É 70, abaixo de 70 e Isso, acima, e isso, aí aí vai. vai, né? É. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque parece que você fala, mas a Márcia está falando sobre isso com a Luzinete, por quê? Porque é muito comum a gente perceber as famílias querendo que aquela criança faça uma coisa que a condição dela Não permite. não vai permitir. Não que ela não vai conseguir algum dia, mas ela não vai conseguir naquele momento, naquele ano, ou daqui 2 anos, ela pode conseguir daqui 10 anos. Então, assim, eu acho que a questão da DI é uma questão que a gente deveria olhar com mais cuidado, com mais atenção dentro dos laudos, porque isso pode limitar, né? Como você que faz a parte da pedagogia, é muito difícil, né, para a Sim. criança ela acompanhar a sala na mesa, Sim. que é o que toda mãe espera, almeja que meu filho seja alfabetizado, que ele acompanhe. Logicamente que a gente também precisa desse apoio dos professores, né? E olha, já passou ali que vai 5 minutos para a gente terminar. Meu Deus, já? Ai, meu Deus do Ó, céu. eu acho interessante aquele filme Meu Nome é Rádio, acho que esse nome, né? Ó, gente, vai anotando aí. É um filme que mostra um rapaz com deficiência intelectual. Tá. E assim, e ele trabalha nessa faculdade e tal, e eles fazem todo um amparo com ele, e ele acaba no final sendo o auxiliar do técnico, né? Então, assim, respeitam a limitação dele e aproveitam ele naquilo que ele tem as habilidades e competências. Tá. Então, a gente precisa ver muito isso na criança DI, as habilidades e competências dele, porque talvez ele nunca chegue a ser alfabetizado, mas ele vai ter muita habilidade de mexer no computador, ele vai ter muita habilidade de pintura, ele vai ter muita habilidade de musical, ele vai ter habilidade de construir. Então, a gente precisa valorizar cada detalhe, cada avanço, né? Coisinhas mínimas, sabe? E se alegrar, ficar feliz com isso, porque assim, ele conseguiu, né? Eu já tive uma paciente que ela chegou, ela é DI, ela tinha 10 anos quando chegou e ela foi alfabetizada, consegui alfabetizá-la, e depois a gente percebeu que agora a demanda dela era psicológica, por conta do emocional chegando à adolescência, a idade. E aí ela foi, como a mãe não tinha condição de passar nas duas, eu falei para ela que era melhor ela ir com a psicóloga cognitivo-comportamental. E ela deu continuidade, está deslanchando, Tá vendo? entendeu? Então, assim, é uma família que era muito preocupada, é uma família engajada, porque isso é importante. Porque muitos pais procuram o atendimento, mas não tem o engajamento. Tá. E a gente precisa do engajamento da família, da escola e da gente como terapeuta. Eu falo que é uma tríade, eu falo tríade, não, agora já está no 4 já, porque eu falo família, escola, terapeuta, saúde, os médicos, amigos, já coloco os amigos juntos também, né? Ali, junta tudo ali. Né? A igreja, onde você congrega, onde você participa, tudo é importante, né? É, porque com isso vai ter evolução, né? Você aceitar os limites. Assim, nós também temos limites. Sim, muitos. Né? Eu não vou lembrar o nome dela, não sei se é Sara Paim, que ela é neuropsicóloga, ela tem bomba na internet, né? Ela fala sobre a gente ter os nossos. Ela coloca uma pulseirinha assim e ela fala que é os lembretes dela. Tá. Então, que a gente precisa ter os nossos amuletozinhos para a gente poder fazer os nossos lembretes, para a gente poder... Se eu não sou muito boa nisso, então eu preciso ter a minha compensação. Então, se a minha memória está falhando, a minha compensação vai ser aqui. Quando eu olhar isso aqui, eu vou lembrar disso que eu tenho que falar. E assim, ensinar isso para os seus pacientes aprendentes, que se ele não é muito bom nisso, ele pode ser muito bom em outra coisa. Exato. E ele buscar refúgio nisso para ele poder se desenvolver. Porque não é fácil, a gente fala aqui, a gente está falando... eu sempre
pondero muito isso, me coloco até no lugar dos Sim. professores, né? Tem muitas famílias que falam, não, mas o professor falou, o professor vai dar um toque de que tá percebendo, a mãe já fica, não, vamos mudar de escola. Aí fica aquele negócio de muda de escola, porque às vezes a mãe não aceita, né? E o professor também, ele tem os limites dele também, né? Então, assim, é muito difícil. A gente vive falando, brigando aí nessa questão da escola, do número de alunos em sala de aula, para a gente não quer atrapalhar o andamento da aula, mas a gente também precisa de um professor preparado para ter essa participação, ele está inserido, né, ele fazer parte, né, junto dessa escola com esses alunos. Então, eu acho que são assuntos delicados, são crianças que tem alguns que se desregulam muito, né? Então, são casos que a gente tem que tratar de uma forma mais complexa, ou fazer um novo planejamento para aquela criança, que seja de horário, de dias, né? De intercalar até essa criança se acostumar, né, com a questão, porque a criança também entra em sofrimento. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no bem-estar também dessa criança, né? Porque não é só cumprir o horário, é estar pertencendo, fazendo parte da escola e fazendo que a escola faça parte da vida dela. Eu acho que isso é importante, porque estar na escola é estar presente, mas você fazer parte da escola é você sentir como um tijolinho daquela escola, né? Como aquela criança é importante para todos os alunos, né? Tem uma pergunta de mãe aqui, eu vou fazer, porque eu acho que daqui a pouco nós vamos terminar aqui, porque já estão dando sinal aqui. Ela pergunta assim, eu levei meu filho numa neuropsicóloga e ela pediu o VISC, mas não pediu avaliação neuropsicológica, o que fazer? Olha, ela deveria conversar com essa neuropsicóloga, porque assim, Pediu o VISC, o VISC vai avaliar só a questão do quociente da inteligência e a parte cognitiva. Sim. E assim, é necessário avaliar as outras áreas também. Avaliar a memória de trabalho, avaliar a parte das funções executivas, a atenção. E ela é uma neuropsicóloga, isso, a pelo neuropsicóloga, jeito que ela falou né? aqui, né? Ela mesma pode fazer, né? E ela mesma pode fazer. Então, aí é verificar e solicitar. Porque muitas vezes pode ser que, para o caso dessa criança, essa neuropsicóloga achou que seria só necessário o VISC. Tá. Mas seria interessante já verificar tudo, né? Porque aí faria um relatório completo e aí poderia até virar laudo, né, depois. Então, porque, como a gente falou, é um instrumento importante. Então, Sim. faz o VISC, mas quando voltar lá com ela, com o resultado, pede uma avaliação. Isso. E guarde, porque é um documento. Porque na realidade ela mesma poderia fazer, essa neuropsicóloga, né? Olha lá, ó, já estão mandando eu cortar aqui, gente, olha. Ó, eu queria, assim, já agradecer vocês que estão nos assistindo. Faltou aqui um pedacinho da nossa entrevista, mas ela vai voltar com certeza aqui para a gente falar um pouquinho de casos específicos, né? E até dos casos que ela atendeu, sem citar nomes, mas como foi a evolução, né? Ela conseguiu isso. Queria te agradecer de coração, Luzinete, agradecer a Agna, que está aqui com a gente no estúdio, os meninos da técnica aqui também, ao Randall, nosso presidente da TV Barueri. Queria que você deixasse novamente seu telefone, seu Instagram, para que as pessoas pudessem te seguir, né? E acompanhar vocês. E eu quero agradecer do fundo do meu coração aí, que vocês continuem sempre com o Momento Inclusão, compartilhando, curtindo e comentando aqui e mandando aí ideias de assuntos para a gente compartilhar e trazer para que a gente aprenda cada semana um pouquinho. Tá certo. O meu Instagram é @luzinetevilelas, _neuropsico, neuropsico. Meu telefone é 11 974738312. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Um ambiente gostoso, descontraído, que a gente pode ter um bate-papo. E eu queria mandar um beijo para minha turma lá do Funcional, né? Do projeto, que eu falei para eles, que eu ia falar para eles a frase que ele fala, né? Ao vivo para 980 países, que eles brincam, né? Que a gente brinca. Jarbas, você é uma bênção lá no projeto pra gente. E também um beijo pro meu filho, pro meu marido, né?
Luiz, que sempre me acompanha em tudo. Tá aqui com a Tá gente. aqui do lado, tá né? Aqui do lado, não quis entrar no estúdio, mas tá aqui. Mas está aqui do lado. Para Beatriz Ângela, que cuida das minhas redes sociais. Um beijo, viu, Beatriz? Que Deus abençoe sempre a sua vida. E o pessoal da minha igreja lá, PIB Carapicuíba. Um beijo, pessoal. Para a gente falar um pouquinho também aí sobre as mães de Carapicuíba também, levar esse trabalho para outras cidades. Eles inauguraram agora um centro lá. Ah, é? Então, novo agora já lá. Temos um tema aqui, então. Né? Já fico aqui, ó. Você já está responsável por isso, hein? Tá. Vamos trazê-los aqui. Eu quero agradecer vocês, pedir para vocês estarem conosco semana que vem, Momento Inclusão, às 18 horas, semana que vem, e estaremos sempre juntos. A casa é sua, viu? Obrigada. Obrigada. Beijo no coração. Beijo. Valeu. Valeu. Tchau.